Fala pessoas, dia 17/4, quarta-feira, e vamos às notícias porque o STF não é mais o mesmo STF do passado. Já começou os atritos, né? Antes mesmo do Elon Musk, agora com o Elon Musk nem se fala, tá? Porque Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Alguns embates que a gente até viu, né, com o Moraes, que ele acabou discutindo da questão, né, da revisão da vida toda, também das sobras eleitorais, e já com Gilmar ficou irritado após a interrupção da análise de ampliação do foro especial na corte, tese defendida pelo decano. Então o que acontece é que o Barroso, se você ver como chamavam ele, até na mídia, de pacificador. Então qual que era a missão do Barroso? Claro que primeiro é acabar com o bolsonarismo, né? Como ele mesmo diz, vencemos o bolsonarismo, ele falou que foi um erro e tal, porque ele tem que tomar uma postura mais de pacificador, porque ele sabia que lá para frente haveria atritos. E por isso que ele fala, Barroso critica a decisão de afastar Hardit, arbitrária e desnecessária. Então você percebe que ele tem uma posição diferente dos outros para dar esse ar de pacificação, porque a ruptura é inevitável. Tá demorando até demais, mas acontecerá e ele vai tentar ser aquele agente que ele fala mais manso, ele fala de uma forma para apaziguar os dois lados. Claro que não é um lado de direita, os dois lados da esquerda, certo? E a OAB aprova texto da PEC anti-Moraes que será enviado ao Congresso. E a OAB, como a gente falou, até mesmo gritos de fora Xandão, está indo para cima, enquanto o povo aqui, os primeiros comentários são esses, os primeiros 4 é apoiando o Xandão, né, chamando de herói nacional, aí tem outro aí falando que Alexandre é a salvação do país. Esses são os primeiros 4 comentários. Estranhos que eles não são os que têm mais curtida, mas estão em primeiro, não sei o porquê, né? Senado aprova PEC que criminaliza todo porte de drogas. Texto vai à Câmara. Isso aí é contra o STF. Então o Senado vai bater de frente, já bateu de frente com o STF. Senado aprova a proposta que criminaliza porte e posse de drogas em reação ao STF. E a gente está falando de qualquer quantidade. Descriminalizar as drogas é declarar a falência do poder público, diz relator da PEC, que aí foi aprovado, vai seguir adiante. E o pessoal está batendo de frente com o STF. Então, a gente vê um STF meio que dividido, com alguns atritos, Barroso tentando pacificar, e Moraes, que era um nome assim quase intocável, né, foi aí atacado pelo Elon Musk, e o Elon Musk fez aí um movimento muito grande, tanto a OAB, Folha, Estadão, e aí aquele controle absoluto da STF parece que não está tão absoluto assim. Mas Moraes autoriza interrogatório de representantes do X no Brasil. Então ele vai aí interrogar para saber se, por exemplo, o Elon Musk realmente tem esse poder de decidir as coisas dentro da empresa, né? O Elon Musk falou para a empresa internacional responder, ele falou, não, vai ter que ser o escritório aqui do Brasil, o Moraes falou. E aí, vamos ver o que vai dar. Foi aí marcado, vamos ver se ele realmente vai escutar, o que vão falar, como é que o X vai se posicionar, né? E lembrando que o Twitter criticava decisões de Moraes antes de ser comprado por Musk. Então o Musk entrou, mas que ficou um tempo calado, inclusive. Aí do nada o Musk teve aí um timing, esse timing é muito curioso, né? Ele decidiu agir agora. E aí a gente vê todo esse cenário sendo completamente alterado. Elon Musk prevê sanções dos Estados Unidos ao Brasil por conta de Lula e Moraes. Olha só o que diz Elon Musk. E aí o pessoal aqui fala que acontece, né, de se o Donald Trump conseguir vencer as eleições, isso realmente vai acontecer. E eu também acho que é possível. Não é uma loucura do Musk, tá? Porque o Donald Trump com certeza ficaria contra o Moraes. Não sei do Lula, mas do Moraes sim. Aí você tem que falar, mas os dois não são iguais, Moraes e Lula? Se você acompanhar a história dos dois e ver de que lado vem cada um, você vai ver que tem uma diferença, e por isso que no vídeo exclusivo a gente destrincha tudo isso aí, começa a conversar mais a fundo. Musk diz que novos usuários do X podem precisar pagar temporariamente para twittar. Medida seria a forma de combater os robôs de spam da rede social, que estão absurdos, tá? Toda postagem minha tem 2 ou 3 bots que comentam, porque ele não tem mais o controle. Pode ser um ataque, né, da esquerda contra o Musk, fazendo esses bots. E apesar de ser um plano assim meio complicado de ser aceito, isso aí seria só para usuários novos. Então, por exemplo, o cara quer fazer uma conta nova para postar. Esse cara vai ter que pagar por 3 meses.
Quem já tem não precisa pagar nada. Então isso, com certeza absoluta, evitaria de ter bots nas redes sociais, na rede social X, na verdade. Elon Musk alerta, inteligência artificial poderosa pode matar milhões para alcançar metas. Então Elon Musk criticando sempre a inteligência artificial, tá? Só que eu digo que, sinceramente, tudo depende de quem programa essa inteligência artificial. Porque quem construiu essas pedras aí, de quem manja o que está escrito nessas pedras, que foram destruídas já, misteriosamente, ninguém sabe por quem, aqui dizia coisa muito parecida e não era IA. Então, se tem gente querendo fazer aí, vamos dizer, uma destruição em massa, pode ter certeza que não vem da IA, tá? Congresso prepara a sessão que deve impor derrotas a Lula e ala do governo tenta adiamento. Então, Congresso também, Lira, então a gente vê uma ruptura no STF, a gente vê uma ruptura entre o Legislativo e o Executivo, mostrando que as coisas estão desmoronando, não é fácil. Eu falei, nada é fácil, porque sempre existirá uma força contrária, não existe vácuo de poder, e por isso o Lula, tanto o Moraes quanto o STF, todos estão enfrentando problemas, tá certo? Em reação ao governo, Lira avalia abrir CPIs e pautar PL anti-MST. Em reação ao governo Lula, Arthur Lira sinaliza a oposição que pode pautar projeto anti-MST no plenário e abrir CPIs na Câmara. Então, você vê que a atitude aí do Lira é contra o Executivo. Câmara aprova urgência para projeto de lei que endurece punição para invasão de terras, bem no abril vermelho que chamam, né? E aqui diz aí um dos principais, vamos dizer, articuladores aí do governo, movimento social faz luta, reivindica e infelizmente a Câmara dos Deputados dá uma resposta juvenil. Então, eles estão sentindo. MST invade 24 propriedades em 11 estados, mesmo com o anúncio de programa do governo, aquele anúncio que a gente conversou, né? Tentando de uma forma civilizada, né? Fazer aí uma forma de revolução no Brasil, igual foi em 64, né? Então, a gente vê aí que não está fácil. E, claro, por causa de muitas coisas que o Legislativo pede e o governo Lula está faltando dinheiro, até mesmo para coisas como Polícia Federal e a BIM. Polícia Federal, a gente já conversou aqui, ajuste ao novo arcabouço fiscal. O governo federal corta 419 milhões da defesa, Polícia Federal e a BIM, tá? Porque para ele, acho que não faz tanto efeito. Por mais que a PF tenha feito um trabalho tão incrível para a esquerda. Estranho isso aí, né? Com certeza vai ser mais um problema aí para o Executivo, para o Lula, esse negócio de corte da PF, tá? Dívida bruta já subiu 1 trilhão sob Lula. 1 trilhão. Você sabe o que é trilhão? Pois é meio difícil imaginar. Mas aqui no gráfico a gente vê que quando chegou a pandemia, o Bolsonaro completamente se lascou, né? E olha onde ficou. Mas mesmo assim, ele conseguiu recuperar e foi descendo até o Lula ser eleito. Quando o Lula foi eleito, a coisa completamente saiu do controle e voltou a subir, mesmo sem guerra e mesmo sem pandemia. Então você percebe que aí o governo Lula tem feito um trabalho péssimo na economia, né? Até mesmo por rebaixamento da meta, que aumenta a desconfiança sobre as contas do governo Lula, que aí tem a questão, né, que vai ter um superávit, só que eles vão jogando lá para frente. Olha só, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, apresentado pelo governo na segunda-feira, propõe adiar o atingimento de um superávit de 1% do PIB para 2028, cara. Um atraso de 2 anos em relação às metas estabelecidas no orçamento de 2024. Para os anos de 2026 e 2027, os alvos ficaram em 0,25 e 0,5. Isso se não alterarem a meta, porque eles já falaram uma coisa, eles já estão aí fazendo o quê? Rebaixando a meta. Quem garante que não rebaixarão mais? E outra, jogaram para 2028? Ué, tá meio longe, né? É isso aí o governo, né, que vai tentar sobreviver. Ele, na verdade, não tenta sobreviver, ele tenta fazer um projeto, né, supranacional. Quem entende, entende o que o Lula está querendo fazer. Ministro culpa fake news por queda na aprovação de Lula. Então temos aí, né, a grande desculpa que são as fake news. Então, o que eles querem fazer? É justamente pegar as redes sociais e quando começarem a falar muita verdade do governo Lula, igual a gente faz aqui, aí os caras falam, não, isso aí é tudo fake news, estão destruindo o governo Lula e vamos reagir. E aí a gente aqui roda, né? Então vamos esperar ver se realmente os caras têm todo esse poder, porque eles vêm brigando para esse poder absoluto mesmo de conseguir aí calar as redes sociais, o pessoal começar a achar ruim, peraí, você tá achando ruim, né? E é aquela coisa. Pode não aparecer na mídia, pode não aparecer em jornais, mas eu posso garantir que minha vida está muito pior agora do que era com o Bolsonaro. Porque o pessoal, não, porque teve pandemia, teve guerra, né? Sim, foi um momento difícil, mas agora não tem nada. Eu vou no mercado e uma sacolinha
dá um preço absurdo. Você consegue sair só com uma sacolinha do mercado. Você vai comer em algum lugar, estão todos os preços muito, muito altos. Tá muito pior. Pelo menos a impressão que eu tenho. Tá? Estamos defendendo o valor cristão, diz Lewandowski sobre veto em projeto das saidinhas. E aí que vemos essa coisa absurda. Do nada, Lula virou um conservador cristão católico e estão defendendo o valor cristão para soltar bandido para ver suas famílias. Como diz o delegado aqui, então vamos colocar em prática os versículos bíblicos que falam sobre não matar, não roubar, não fazer mal ao próximo. Eles querem defender quem veio para roubar, matar e destruir. Vamos colocar em prática os valores cristãos defendendo o trabalhador, as mulheres, as crianças que a cada dia tem a vida ceifada por essa corja. Isso aí eles não falam. Como a gente vê em relação ao aborto, vão defender valores cristãos também? Com certeza não. Então, é mais uma desculpa para... Peraí, o Congresso aí, né, os deputados estão querendo tirar as saidinhas, mas eles estão se dizendo cristãos, eles inventaram essa história. Só que, como diz aqui, a Pam Prado, quem tem que visitar preso é a família e não o contrário. Aqui no Brasil é o poste mijando no cachorro, porque... o bandido que sai para visitar a família é mais ou menos... Você tem noção de como é absurdo o Brasil? Pois é, esse é o absurdo do Brasil, né? E os caras vêm falar que são valores cristãos, né? O cara que roubou, né? O cara que desgraçou a sociedade aí, ele tem que ter aí, né, facilidades. E o cara que sofreu o crime, que se exploda, né? Então eles falam de família, né? E a família da vítima, como é que fica? Coisas básicas, né? Claro que isso aqui não colou, mas enfim. Esses são os absurdos. Por isso que a gente vê o governo Lula apanhando tanto. Após agredir membro do MBL, Glauber fala em aniquilamento de liberais e fascistas, né? Aí teve as famosas briguinhas, né? PL quer caçar deputado do PSOL após briga com militante do MBL. O que acontece? Sempre a mesma coisa. O MBL, como eu falei no Twitter, é aquilo. Ele aproveita a limitação da esquerda para conseguir cooptar os limitados de direita, né? Ou seja, então eles vão lá, arranjam uma briga, falou até da mãe do deputado, né? Foi citar a mãe, porque ele quer realmente apanhar, porque quando ele apanha, ele tem muito alcance. E aí vê o MBL com o mesmo modus operandi desde 2016, uma coisa assim completamente básica. A esquerda ainda cai, muitos direitistas, entre aspas, cai também, né? Lembrando que esse cara, como diz a Daniele Jesus aqui, Costenaro, o tal que apanhou do Glauber, zombou daqueles que estiveram acompanhados em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro. Agora continue defendendo esse oportunista que quer ser vereador em Niterói. Então o que acontece? O cara que tá lá batendo na esquerda, ele ficou também zombando do direitista que ia lá tentando evitar que o Lula voltasse. Então, o que esses caras do MBL sempre quiseram? Tomar o poder, né? Porque eles pensam assim, peraí, bolsonarista tá atrapalhando. Assim como vamos dizer, os políticos querem. Afasta o bolsonarista para tomar o poder. Então ele vai lá, tira sarro dos patriotas que estão lá tentando evitar que o Lula volte. Aí depois ele tenta pagar de machão em cima do pessoal da esquerda para conseguir cooptar aí os direitistas e ser a nova força supostamente de direita. Só que quem é um pouco mais estudado sabe que esses caras são nada mais do que sociais-democratas, que nada mais que é uma esquerda sapatênis, aquela esquerda fabiana, coisa mais sutil, mas não deixa de ser esquerda. E o grande problema é que eles fazem esse tipo de ataque contra a direita, mas quando vai enfrentar um deputado, apanha, leva chute na bunda, e no final não dá um resultado interessante. Não tem um capitão político. Consegue um pouco, consegue eleger um vereador, uma coisa assim, mas a esquerda ainda continua pisando em cima dos caras. E de tabela da gente também. É uma grande merda a política brasileira, ou não é? Pois é. Em reunião com Lula, Mercado Livre anuncia investimentos e pede fim de isenção para importações. O que está acontecendo aqui? Eu li isso aqui, é um negócio que eu demorei para entender. Você lê a matéria, você também não entende. Como assim o Mercado Livre quer um mercado preso, né? Que é um mercado onde o governo se intrometa e pede, inclusive, imposto. Aí você começa a entender mais ou menos como é a situação, né? Eu não vou ficar dando aí, batendo martelo, mas, por exemplo, quando era Bolsonaro, e também depois do Bolsonaro, existiam algumas empresas, alguns até bilionários aqui do Brasil, que queriam fazer o quê? Chegar, né, pro governo e fazer o seguinte, amigão, eu quero importar algumas coisas sem imposto e colocar a minha marca nela, né? Pega produtos chamados Owen da China, carimba a marca de qualidade péssima, os mais baratos possíveis, e aí eles vendem mais barato aqui no Brasil. Então o que eles querem? Eles querem fazer um acordo com o governo para passar só as mercadorias deles, né, sem imposto, e botem, né, imposto no resto para eles lucrarem bastante. E aí eles falam que vão investir no Brasil e vai todo mundo ficar feliz.
Já acontece isso muito em muitos lugares. Não podemos bater o martelo. Mas essa é a única explicação que eu vejo para ver uma notícia desse tipo. Como eu não sei o que foi dito nessa reunião, né, não dá pra gente bater o martelo. Mas talvez seja isso. Não sei. Né? Para bolsonaristas, Valdemar investe contra Moro por pressão do STF. Né? O Valdemar, lógico que ele vai ser contra o Moro. Né? O cara já foi preso no mensalão do PT, né? E o Moro é um cara que ele participa de uma ala social-democrata que é o que eu falo. Muita gente fala da tesoura. A tesoura existe, tá? A esquerda fabiana contra a esquerda mais extrema. Só que ela é uma tesoura que realmente corta de verdade. Chega uma hora que eles brigam de verdade. Então, por isso que existe esse atrito, tá? Comissão do Senado aprova PL de cotas para o streaming. Aí vamos ver que eles querem aí colocar mais produções brasileiras no streaming, né? Que maravilha. Eu não vou assistir nada, porque eu não vejo nada que presta, né, feito pelo Brasil em questão de cinema, tirando alguns poucos aí, tipo assim, um Tropa de Elite, que foi um tiro no pé, que os caras tentaram fazer uma coisa e acabou entregando outra. Mas fora isso, raramente você vai ver algo que presta no Brasil, porque a maioria das produções são produções que vêm aí de pessoas que conseguiram uma lei Rouanet, que vão puxar saco da esquerda, do governo, produções que não agregam em nada. Na verdade, tem pouca até criatividade, eles querem só enriquecer, né? Enfim, mas os caras querem empurrar. Ainda bem que é um negócio que eu acho que não vai afetar tanto as plataformas de streaming, mas eles já estão reclamando, tá? Após retomada de sanções, Maduro manda mensagem a Biden. Cara, isso aqui foi a coisa mais bizarra que eu já vi nos últimos dias, né? Ele tá aí, o Maduro, né? Falaram que o Maduro era também um vassalo do Biden, né? Então, tanto tá bom, né? E aí ele mandou uma mensagem em inglês. Eu nunca vi um inglês tão ruim na minha vida. Eu, sinceramente, acho que ele não quis falar inglês, porque a maioria dos comunistas, eles não gostam, né, de falar a língua inglesa, né? Eles têm repúdio. Então ele falou de uma forma completamente... Como eu posso te explicar? Eu escutei umas 20 vezes e ainda não entendi. Aí eu vi um comentário do que poderia ser. Mas ele disse, se você quer, eu quero. Se não quer, eu não quero. Depois ele fala em espanhol, dá pra entender. Mas o inglês dele é inacreditavelmente ruim. Ele falou um dialeto lá que não é inglês. Coisa mais absurda que eu já vi. Na Câmara, Glenn Greenwald critica a decisão do Supremo de manter contas bloqueadas no X, né? Aí vamos ver o Glenn Greenwald virando o tipo um salvador da direita. Tem até deputada de direita, dita bolsonarista, por mais que voltou contra o Bolsonaro uma época, Bolsonaro teve que ir de moto na casa dela para tentar conversar com ela, e ela também elogiou Glenn Greenwald, né? Do nada o cara que ajudou a soltar o Lula vira herói da direita. Eu não entendo muito bem a direita brasileira, não, mas de certa forma algumas pessoas vão entender qual é o desenho dessa história toda, né? Na verdade, já desenhei para certas pessoas aí, algumas entenderam, né? Mas é estranho, né? Amorim deve viajar à Rússia e prevê discutir Ucrânia com representante de Putin, tá? Você acha mesmo que o Brasil vai para a Rússia para falar sobre Ucrânia, né? Justamente o Lula que nunca quis falar com o Zelensky. Pelo amor de Deus, né? Você vai ler isso aqui, tem gente que vai acreditar. Eu, sinceramente, sei muito bem o que eles vão conversar. E vai ser coisas muito distantes da Ucrânia, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Ajude o canal como puder. A gente se fala amanhã. Muito obrigado e até mais.